evolução. Esse seu time está cada vez te convencendo mais de que eles precisam ter mais oportunidades? Boa noite. Fundamentalmente, a gente dá condições para que todo o elenco evolua, satisfeito com um confronto, né? As duas partidas. É um torneio diferente. A gente sabe que hoje foi a continuidade de um jogo lá em Concepción. Então, a concentração é fundamental em todos os momentos, não só no futebol, né? Qualquer esporte. Especialmente uma Libertadores, ela requer esse comportamento o tempo todo, né? Fizemos o gol com 6 minutos, né? O Paulinho fez o gol com 6 minutos. Ali, realmente, a gente se desconcentrou um pouquinho. A equipe do Concepción conseguiu algumas investidas, jogar dentro do nosso campo, né? Faltou um pouquinho de pressão, mas corrigimos no intervalo. E o segundo tempo me agradou bastante, no que diz respeito a controlar bem a partida. E estamos de parabéns, só que é apenas o primeiro passo de uma caminhada longa, difícil. E agora é descansar bastante, porque o próximo jogo já é um jogo novamente de classificação, então a gente tem que se preparar ao máximo. Mas especificamente a sua pergunta, estou satisfeito com o nosso elenco. Então, quando a gente tem um grupo que trabalha da mesma forma, do mesmo jeito, a gente espera que realmente, se o entrosamento deixa a desejar um pouquinho, a gente consegue, pelo menos nos comportamentos setoriais e também nos automatismos dos atletas, tentar equilibrar para ter o mínimo de organização e, com os jogos, tentar evoluir em todos os sentidos. Vou fazer uma pergunta aqui para o Paulinho, porque, viu, Zé, lá foi o Evander, em Concepción, aos 19 anos, fazer o gol na Libertadores com menos idade pela história do Vasco. Você só confirma para a gente, você está com 17 ou já está com 18? 17. 17. Inclusive com o Roberto Dinamite, que era o cara até então mais jovem a ter feito um gol pelo Vasco em Libertadores, te assistindo aqui em São Januário. Qual foi a emoção desse gol? De novo entrar para a história do Vasco, sendo o garoto fazendo gol numa Libertadores, a sensação. O que você falaria para a torcida do Vasco, Paulinho? Primeiramente, boa noite. Eu fiquei muito feliz com esse recorde quebrado, né? Desde lá do Chile. Fiquei sabendo que o Evander tinha quebrado o recorde, eu botei como meta para chegar aqui no Brasil e bater esse recorde dele. Brincamos até no dia a dia, uma brincadeira sadia, que faria até que poderia sair com o passe dele, mas fiquei feliz com o passe do Wagner também. E espero bater mais recordes, mesmo tão jovem, com 17 anos, procurar sempre trabalhar em busca da perfeição e, como eu falei, quebrando o recorde para poder ter uma carreira de sucesso. Paulinho e para o Zé também. Hoje a gente percebeu que você variou mais um pouco e jogou mais do lado direito. Queria saber se foi uma atitude que o Zé tomou e eu acredito que você já vinha rendendo bem, mas rendeu melhor ainda na partida de hoje. Como é que você se sentiu nessa posição e o porquê disso? Sim, eu me senti muito bem. Já tinha trabalhado na direita, como na esquerda também. A maioria da minha parte na base, eu trabalhei jogando na direita. Tive a oportunidade de jogar na esquerda na seleção de base, mesmo assim trocando de lado. Foi mais ou menos hoje uma ordem tática, poder pegar um pouco mais do lado esquerdo dele, que era mais ofensivo. Conseguimos neutralizar uma boa parte do jogo e conquistamos essa vitória, foi muito importante. Foi bem, falou tudo. A gente queria neutralizar um pouquinho a subida do De La Fuente, que foi o homem mais acionado, o lado mais acionado lá em Concepción, né, e dar um pouquinho mais de suporte ao Iago. O Iago e o Paulinho têm velocidade, então poderíamos também trabalhar nas costas dessa subida do lateral. E o Wagner também poder trabalhar com o pé aberto, entrando fazendo as assistências até de primeira, como acabou acontecendo no primeiro gol. Legal, que deu certo. Continuar trabalhando aí. Zé, queria que você falasse um pouquinho da torcida do Vasco, que hoje veio em peso ao São Januário. Foi o primeiro grande jogo do Vasco esse ano com a torcida presente. Falasse um pouquinho da importância do torcedor numa competição como a Libertadores. Eu acho que é fundamental, né? O apoio do torcedor vascaíno. A gente conta muito. O São Januário, quando ele está lotado, ele é muito bonito, realmente, da gente que fica no banco de fundo ali,
consegue ver o estádio todo. É uma vibração muito, muito boa. Os atletas sentem, mesmo com os jogos de portão fechado que fizemos, a torcida do lado de fora deu a sua contribuição. E a gente espera que o que aconteceu no jogo de hoje seja uma tônica e que a gente consiga nos próximos jogos colocar até mais gente aqui para a gente poder empurrar a nossa equipe para uma classificação na fase de grupos. Zé, boa noite. Eu estava reparando em um momento, a partida já acabando, pelo telão ali, eu pude perceber, no momento que a câmera focou em você, era 41 minutos do segundo tempo, e você fez uma expressão parecida, assim, ó, coçou a cabeça, olhou para baixo, assim, fez uma cara meio chateado. Por quê? O jogo já decidido, não sei se você vai se lembrar, mas esse foco também quero saber do Paulinho, se ele é assim mesmo, Paulinho. Jogo decidido, o homem ainda está cobrando ali. Sim, sim. Eu acho que esse é o papel do treinador. Independente do resultado, a gente tem que estar tendo uma boa performance dentro de campo para poder chegar nos próximos jogos e evoluir cada vez mais. É natural, né? A gente quer cobrar, a gente cobra porque a gente quer chegar próximo da perfeição, né? Eu acho que quanto mais a gente melhora, a gente quer melhorar mais. Foi um lance, se eu não me engano, uma bola em diagonal até com o Paulinho mesmo, e a gente acabou não conseguindo fazer o gol, né? O goleiro saiu ali, dividiu com o Paulinho, mas enfim, acho que é natural, a gente está sempre querendo melhorar, esperamos que a gente continue no crescimento. Fiquei feliz hoje, são 4 partidas, tomamos apenas um gol, mesmo com a mudança praticamente total do nosso sistema defensivo, a gente começa a encontrar um melhor equilíbrio, e para uma competição tão difícil quanto a Libertadores, não tomar gol é fundamental se a gente quer continuar avançando. Zé, boa noite. Quando o Eraso foi expulso, você tirou um meia central, né, um meia, o Evander, e colocou o Paulão, mudança natural. Mas por que o Evander e não, por exemplo, o Andrés Rios, que estava centroavante, estava no ataque? Qual o objetivo tático que você teve em cima dessa substituição? Natural, foi só uma correção de linha. O Andrés é um jogador que ele é muito participativo na marcação, um jogador que tem uma competitividade muito legal, ajuda demais a nossa equipe. Pode jogar, vem jogando numa posição que originalmente não é a dele, mas vem ajudando bastante. A gente está na expectativa do Riasco melhorar cada vez mais a sua forma, e por isso a manutenção dele foi apenas uma opção tática. E depois, ainda jogando pelo lado do campo, acompanhou as subidas laterais da equipe do Concepción. É um jogador que realmente, talvez não apareça tanto para a mídia, para a TV, mas é um jogador que, para o grupo, ele é muito importante e participativo. Você estava falando do equilíbrio defensivo, elogiando, né? E próxima partida, por causa da expulsão, você não vai ter que mexer. Isso, de alguma forma, te preocupa? Ter que mexer nesse equilíbrio que você conseguiu? Não, eu acho que a gente conseguiu, depois da saída de muitos atletas, rapidamente repor, né, ali o setor defensivo, né? A chegada o retorno do Paulão, a chegada do Erley, que é um jogador também que eu deposito bastante confiança, eu tenho certeza que ainda vai dar muita satisfação vê-lo jogar. Então, o Ricardo está aproveitando bem as suas oportunidades. Mesmo ano passado, sem jogar, a gente percebia que era um garoto promissor, que era um garoto que tinha condições, então fizemos questão de manter no elenco para esse ano. E não fico muito preocupado, porque eu acho que a gente está tentando montar um elenco bastante equilibrado e num nível que não deixa esse tipo de preocupação para a gente. Boa noite, Paulinho. Zé, pergunta para o Zé. Queria que você fizesse uma projeção da próxima fase, que você vai pegar um time boliviano, mas com situações diferenciadas. Se for o Wilstermann, você vai ter que jogar decidindo na altitude, né, fora de casa, e o primeiro jogo já aqui em São Januário. Se for o Petroleiro, já inverte. Você joga o primeiro jogo fora, Santa Cruz e o Serra, e depois tem que decidir aqui. Queria que você rápida análise dos dois times, os estilos dos dois times, e se essa situação faz com que você tenha uma preferência, assim, se puder torcer, tipo, ter que decidir em casa, né?
Olha, a gente sabe que com a vitória do Wilson em Santa Cruz de la Serra no primeiro jogo, fica bem difícil o Jorge Jesus perder essa vaga, mas é um clássico, né? Então, por isso a gente não dou ainda como definida a situação. É lógico que pela tradição do Wilson, mas sabe que vem constantemente disputando Libertadores, e é uma equipe que tem jogadores inteligentes, bons atacantes, 2 brasileiros, se eu não me engano, o Lucas Gaúcho e o Serginho, e também o zagueiro, né, o Pirulito, ou seja, 3 brasileiros que conhecem também o nosso grupo. Mas eu acho que Libertadores a gente não pode cravar muito uma situação antes de realmente o jogo estar definido, né? Por exemplo, a gente viu o Melgar fazer um resultado no Chile, e ontem o Santiago Wanderers conseguiu reverter e classificar. Ontem, até os 44 minutos, o Banfield estava eliminado, o Estrada teve 3 oportunidades, o Independente Del Valle, ganhando a partida de definir, e tomou o gol aos 44 e ficou de fora. Então, vamos esperar o jogo até de manhã. Qualquer adversário que vier, a gente sabe que vai ser uma partida bem difícil. Mas essa questão de decidir dentro, pode que é melhor. Pelo Vasco ter ficado um tempo fora da Libertadores, o ranking do Vasco estava baixo, né? Está baixo. E por isso, o Wilson também tem a vantagem, digamos assim, de jogar o segundo jogo em casa, caso seja o Wilson, e o Petroleiro o inverso. A gente tem que estar preparado para as duas situações. Nossa equipe vem ganhando corpo e vamos, independentes do adversário, vamos fazer de tudo para buscar essa classificação para a fase de grupo. Paulinho, o Vasco tem bastante jogadores jovens no elenco. Você é o mais novo, com 17 anos. No último jogo, estreia da Libertadores, o Evander fez 2 gols. Hoje jogou bem de novo, hoje você fez gol. O Ricardo tem jogado muito. Vocês não sentem pressão, não? Libertadores, Carioca, treino, é tudo a mesma coisa para vocês? Mas falando sério, assim, como que você se prepara até, psicologicamente se preparou para esse treino na Libertadores? Você é muito jovem, é um garoto ainda, mas já estava tendo oportunidade profissional ano passado. Mas como que é essa preparação para não sentir toda essa pressão que existe, ainda mais num clube como o Vasco? E depois pode falar um pouquinho, até pela experiência que você tem com garotos, se de fato esses meninos aqui estão muito maduros. Em termos de pressão, eu acho que nós não sofremos um pouco porque os jogadores mais experientes já estavam conversando com a gente, né, na pré-temporada, sabendo que ia ser complicado, que os jogadores faziam muita falta, perturbam, falam no ouvido. E falou só para nós, jogadores jovens, jogar nosso futebol, mostrar tudo que a gente sabe. E foi isso que a gente fez. Como o Evander mostrou na primeira partida, belíssimo talento em fazer 2 gols. Hoje fiquei feliz em meter esse gol aí e conquistar essa vitória, essa classificação que para a gente foi muito importante para dar sequência no trabalho. É o seguinte, acho que naturalmente quem vive no esporte, no futebol, ele amadurece mais cedo, né? E os meninos estão acostumados a disputar decisões na base também. Acho que isso vai dando um pouquinho mais de maturidade para eles. Como os 2 meninos, né? Nossos meninos, ano passado, já tiveram uma participação. O convívio diário com esses atletas mais experientes no vestiário também é importante. Mas, realmente, a gente percebe que tanto o Paulo quanto o Evander têm uma capacidade de absorver a pressão, mas os jogos tendem a ficar cada vez mais difícil, e aí essas experiências novas eles vão ter que saber lidar também. A gente espera que eles tenham a mesma cabeça que tiveram até agora. Zé, nessa semana antes do jogo, o Vasco encaminhou um acerto com o Giovanni Augusto. E você, na última coletiva que você deu aqui, você falou que queria esse 10 que pudesse jogar centralizado e também do lado. É um nome que te satisfaz? O que você pode falar desse jogador? Sem dúvida. Foi um nome que a gente cogitou depois que o Corinthians não escreveu para o Campeonato Paulista. Eu tive uma conversa com algumas pessoas e fomos atrás de um acordo, de um acerto, mas também só falamos com o jogador depois que o Corinthians se pronunciou, por uma questão ética. Eu acho que é um atleta que pode atuar em algumas posições que nos interessam, na plataforma que jogamos, na estrutura de jogo que jogamos. Eu considero o Giovanni um atleta extremamente talentoso, que tem muito a dar ainda.
se ele realmente confirmar a sua presença aqui com a gente, espero que confirme, vai ser muito bem recebido, como todos foram aqui, e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante, e ele também recuperar o bom futebol dele, os melhores momentos dele, num clube que está de portas abertas para ele. Como que vai ser o carnaval? Estudando bastante, né? Vamos treinar amanhã, na sexta-feira temos uma folga, e aí trabalharemos a partir de sábado, já pensando no jogo, no nosso próximo adversário. Se tivermos que viajar, me parece que na segunda-feira de manhã já iremos para Santa Cruz de la Serra. Se não, a preparação segue normal, sábado, domingo, segunda e terça, nos preparando para o jogo aqui em São Januário. Foi? Beleza? Mais alguém? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, boa noite. Deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal.